Então, bom dia, oitavo ano, todos que estão aí já presentes. Nossa aula de hoje vai ser uma revisãozinha e alguns itens a mais dos chamados círculo e circunferência. Círculo e circunferência. Algumas pessoas fazem até uma mistura. Pensam que círculo e circunferência é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. A circunferência, ela é a linha externa. Tanto é que a circunferência é formada por quê? São pontos equidistantes de um mesmo elemento. São pontos equidistantes, quer dizer, pontos que estão à mesma distância de um mesmo elemento. No caso, seria o raio, que ao redor da circunferência, em relação ao centro, todas têm a mesma distância, no caso, é o raio. E círculo é tudo. É a linha externa e a parte interna é o círculo. Então, círculo é tudo. Tá? Então, tem diferença, tá bom? E eu quis revisar alguns elementos vinculados a uma circunferência. Por exemplo, quando você faz uma circunferência, você tem que ter na tua mente alguns padrões. Primeiro, toda circunferência tem que ter um centro. Centro é o início da circunferência. É o local onde você vai colocar a ponta seca do compasso, com uma abertura qualquer, e girar. Ok? Então, toda circunferência tem que ter um centro, uma origem, que é o ponto inicial da circunferência. Segundo fator, quando você faz a circunferência, você colocou seu compasso na ponta seca no centro. Uma abertura qualquer, você vai dar um giro completo. Essa abertura, essa distância do centro até a linha da circunferência é chamada de raio. Raio, segmento que liga o centro da circunferência até um de seus pontos. Então, raio é o segmento que liga o centro da circunferência até um de seus pontos. Esse é o raio. Ou seja, uma circunferência ela vai ter infinitos raios. Basta você ligar o centro a qualquer pontinho na circunferência, na linha da circunferência, você tem um raio. Na sua figurazinha aí, o raio pode ser, no caso, AB, AC, AF, são os raios. Então, uma circunferência, ela vai ter, no caso, vários raios. Outro fator importante, nós temos uma chamada corda. Corda é um segmento que liga dois pontos numa circunferência. Então, corda é um segmento que liga dois pontos numa circunferência, só que geralmente não pode passar pelo centro. O termo corda são segmentos que unem dois pontos numa circunferência e que não passam pelo centro. Por que isso? Quando a corda passa pelo centro, ela é chamada de diâmetro. Então, guarda isso. Corda é o segmento que liga dois pontos da circunferência. Isso é uma corda. Só que, geralmente, a corda não vai passar pelo centro. Porque quando ela passa pelo centro, ela recebe o nome de diâmetro. Tanto é, diâmetro, no caso, ele é um segmento que une dois pontos de uma circunferência e passa pelo centro dela. Ou seja, diâmetro ele é uma corda que passa pelo centro da circunferência. E mais, a teoria afirma o seguinte, que o diâmetro é a maior corda que uma circunferência possui. Esse é o diâmetro. Tá? E mais, se você observar, de A até B e de A até F são raios. E de B até F, integralmente, é o diâmetro. Então, a teoria fala o quê?
que o diâmetro é o dobro do raio e o raio vai ser metade do diâmetro. Outro fator interessante é o arco. Arco é um pedaço da curva de uma circunferência. Ó, arco, porção compreendida entre dois pontos, quer dizer, externos de uma circunferência. Então, por exemplo, se você olhar na figura aí, a distância CD, o CD para mim é um arco. Assim como na linha da circunferência DF também é um arco. FC é um arco. CB é um arco. BC é um arco. Então, arco é a curva, uma curva ligada por dois pontos pertencentes a uma circunferência. Esses são os elementos básicos de uma circunferência. Abaixo aqui, só colocar para vocês verem o globo terrestre, né? Que ele não é uma circunferência, ele é uma esfera que simboliza uma circunferência, que tem a linha de Equador, que corta ela na parte horizontal, o meridiano, que corta essa bola na parte vertical, polo norte, polo sul, e assim por diante. Ok, por enquanto? Então, pessoal, como falei com vocês, aí tem um novo slide, né, contando algumas situações vinculadas de novo à circunferência, ok? Só que eu quero que vocês observem aqui esse slide dividido em três partes. A parte esquerda é o trabalho que ocorre entre pontos e circunferência. No centro é retas e circunferência. E à direita são posições relativas entre duas circunferências. Ok? Então, a primeira parte, na parte esquerda, é relação entre ponto e circunferência. Existem três nomes diferentes para comparação, né? Comparação ou posição entre um ponto e uma circunferência. Um pontinho qualquer. Primeira delas, um ponto, ele é chamado de ponto externo. Olha bem, um ponto, ele é chamado de externo quando a distância do ponto até o centro for maior que o raio. Então, a análise que nós fazemos aqui, todas elas em comparação ao raio. Então, um ponto, ele é externo quando a distância desse ponto ao centro da circunferência é maior que o raio. Segundo o nome que ele recebe. Um ponto, ele pertence à circunferência, à linha dele externa, a linha da circunferência, melhor dizendo, quando a distância desse ponto ao centro é igual ao raio. Então, qualquer ponto que pertence à linha da circunferência, a distância dele ao centro tem que ser igual ao raio. E um ponto, ele é interior à minha circunferência, quer dizer, ele está dentro da minha circunferência quando a distância desse ponto até o centro for menor que o raio. Então, o que eu falei? Ponto externo, distância do ponto ao centro maior que o raio. Ponto pertencente, distância do ponto ao centro igual ao raio. Ponto interior, distância do ponto até o centro menor que o raio. São nomes. Nomes. Ok? Outra coisinha a ressaltar que é muito importante. Você vai ver dois nomes vinculados a contas em uma circunferência. Comprimento ou perímetro, que é a mesma coisa, e área de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência, ou perímetro, que é o C, C é igual a 2 vezes π vezes R. Então, repetindo, hein? C, que é o comprimento ou perímetro, é igual a 2 vezes π vezes R, ou C é igual a D, que é o diâmetro, vezes π. São duas formas que tem para calcular o diâmetro. Agora, a área tem uma fórmula só. A área de uma circunferência, quer dizer, o enchimento dela é sempre igual a π
vezes R elevado ao quadrado. Então, a área de uma circunferência é π, que no nosso caso vale 3,14, vezes R elevado ao quadrado. Agora, na parte central, posição relativa entre reta e circunferência. Também são três posições, três nomes diferentes. Primeiro delas, uma reta, ela é secante. Reta secante é que corta a circunferência em dois pontos quaisquer. Olha bem, reta secante é uma reta que corta a circunferência em dois pontos. E a distância dessa reta ao centro é menor que o raio. Isso é uma reta secante. Segunda, reta tangente. Reta tangente é uma retinha que toca a circunferência em apenas um único ponto. Como está aí para você em verde. Reta tangente é uma reta que toca a circunferência em um único ponto, e a distância entre esse ponto e o centro da circunferência é perpendicular. São segmentos que formam ângulo de 90 graus. São propriedades interessantes até, tá? E a distância da reta secante do ponto ao centro é igual ao raio. E reta externa. Uma reta externa é uma reta que não existe nenhum ponto em comum com a circunferência, e a distância dessa reta ao centro é sempre maior que o raio. Só você olhar as figuras. Então, reta secante, distância entre a reta ao centro é menor que o raio, e ela tem dois pontos comuns com a circunferência. Reta tangente, distância entre a reta e o centro é igual ao raio, e possui apenas um único ponto comum com a circunferência. E a distância entre essa reta ao centro formam retas perpendiculares. E a reta externa é reta que não possui nenhum ponto em comum com a circunferência, e a distância entre essa reta ao centro é maior que o raio. E na parte agora finalzinho tem lá, propriedades das retas secantes. Olha a reta secante, ela corta a circunferência em dois pontos. Observe, interessante isso. No caso, ela cortou a circunferência no ponto A e B. Mas se você ligar o ponto A e B ao centro da circunferência, vai ser o raio. Então, eu quero dizer o quê? A reta secante, geralmente, ela vai gerar na circunferência um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que possui dois lados iguais. Nesse caso, o lado AC e o lado BC são iguais ao raio. E AB, no caso, é o segmento de corda. E vamos mais. E, como é um triângulo isósceles, o centro até a corda vai dividir a circunferência, o triângulo, melhor dizendo, em dois triângulos congruentes. Então, a distância AB ela vai ser dividida em dois pedaços iguais. São teorias que vão te dar a condição de achar o perímetro ou até o raio de uma circunferência. Ok? E o terceiro caso ali, né, que são os casos mais trabalhosos, que são posições relativas entre duas circunferências. Nesse caso, elas vão trazer consigo 6 classificações diferentes. 6 delas. Nessa agora, se você quiser colocar aí, posição relativa entre duas circunferências, olhar a apostila, página 11. Então, repetindo, hein? Posições relativas entre duas circunferências, olhar a apostila, página 11. Então, vamos lá. Primeira classificação. São duas circunferências, elas são externas, chamada de externas, quando a distância entre
entre os centros for maior que R1 mais R2. Reparem que são duas circunferências. Chamou de uma de 1, a outra circunferência 2. C1 e C2. Por isso que tem o raio 1 e o raio 2, tá? Para diferenciar uma da outra. Então, repetindo aí. Duas circunferências, elas são externas quando a distância entre seus centros for maior que R1 mais R2. Olha aqui a soma entre os raios. Primeira classificação. Segunda classificação. Circunferências externas. Quando uma circunferência ela é externa, que teoria utilizar? A teoria fala o quê? Interna quando está uma dentro da outra, correto? Elas serão internas quando D, a distância entre seus centros, for menor, que o módulo de R1 menos R2. Para quem não lembra, módulos são aquelas duas barras. E nessas duas barras diz o quê? Não me interessa o sinal do elemento, me interessa apenas o número. Então, duas circunferências elas são internas quando a distância entre seus centros for menor que o módulo de R1 menos R2. Terceira classificação. Circunferências secantes. Quando duas circunferências elas são secantes. Reparem que elas são secantes quando elas se tocam. Elas se cruzam em dois pontos. Aí eles chamam do ponto P e Q. Elas se cruzaram em dois pontos. Mas o que a teoria me informa com relação à distância D, a distância entre os centros? Então, o que a teoria me fala em relação as duas retas secantes? A teoria é um pouquinho maior. Ela fala o seguinte: para duas retas serem secantes, é necessário que o módulo de R1 menos R2, o módulo da diferença dos raios, será menor que a minha distância, que vai ser menor que R1 mais R2. A propriedade, então, de duas circunferências secantes, ela me afirma o quê? Para se achar a distância possível entre os centros. Fala que o módulo D vai estar entre o módulo de R1 menos R2, menor que essa distância D, menor que R1 mais R2. Então, para mim, essa distância vai ser qualquer valor entre a diferença dos raios e a soma dos raios. Qualquer valor. Próximo agora é circunferências tangentes. As tangentes para a gente vai haver dois casos. A tangente externa e a tangente interna. Tangente é quando elas se tocam apenas. Quando elas se tocam externamente, C1 se toca com C2. E a teoria fala o quê? Quando elas se tocam externamente, é quando D é igual a R1 mais R2. Então, repetindo, hein? Para serem tangentes externas, é quando o valor de D, distância entre os centros, for igual a R1 mais R2. E para serem tangentes internas, quando se tocam na parte interna, quer dizer, uma dentro da outra, mas se toca em um ponto qualquer. O que a teoria me informa em relação a isso? A teoria fala o quê? Quando elas forem tangentes internas, D, a distância D, será igual ao módulo de R1 menos R2. Ou seja, a distância dos centros vai ser igual ao módulo de R1 menos R2. Outro fator
Por que usar o termo módulo nesse caso? Pelo seguinte motivo. Circunferência é a figura geométrica. E figura geométrica não tem elementos negativos na sua composição. Por isso a palavra módulo é muito usada. E a última classificação são circunferências concêntricas. Concêntricas quer dizer o seguinte, que elas possuem o mesmo centro. Elas vão ter o mesmo centro, só que vai ser uma circunferência menor e a outra maior. Quando as circunferências são concêntricas? Quando a distância entre os centros é igual a 0. Então, circunferências concêntricas são circunferências que têm o mesmo centro e a distância entre seus centros é igual a 0. Ok? Eu queria que vocês colocassem um título para mim nessa figura aí, tá? Segmentos de reta tangente a uma circunferência. Então, título para da minha figura, segmentos de reta tangente à minha circunferência. Observem que, olha que interessante essa figura. Tem um ponto P externo à circunferência, e esse P se liga ao ponto A e ao ponto B, correto? Então, como apenas P tocou em A e tocou em B, PA e PB são segmentos tangentes à minha circunferência. Ok, inicialmente? Continuando. Reparem que OA e OB são um raio. E se você ligar P até o ponto O, você transforma a circunferência em dois triângulos retângulos idênticos, congruentes um com o outro. Só que a propriedade diz o seguinte, que quando o segmento ele é tangente à circunferência, a distância entre PA é igual à distância entre PB. Então, escrevam para mim aí, por favor. Quem está copiando a figura bonitinha aí? PA igual a PB. Então, quer dizer o seguinte, segmento PA é igual a 100, PB também vai ser 100. Segmento PA é x mais 2, PB também vai ser igual a x mais 2. A dimensão entre eles é a mesma. Então, propriedade da circunferência. A distância, os segmentos tangentes são sempre congruentes. Quer dizer, então, que a distância entre PA é igual a PB. E em qualquer situação, sempre que você criar dois segmentos tangentes, a distância entre eles é 100. Não, eles são segmentos congruentes, são segmentos sempre iguais. Eu posso manter uma figura aí de perímetro. Ele pode só me dar o valor de PA, mas se eu observar que PA ele é tangente, PB também vai ser igual. Então, se eu conheço um segmento, eu tenho outro. Se eu conheço PB, eu conheço PA. Se eu conheço PA, eu conheço PB. Ok? Nossa última figura agora, ela tem um título. Se quiser, por favor, escrever, por favor. Quadriláteros circunscritos a uma circunferência. Vou repetir o título da nossa figura. Quadriláteros circunscritos a uma circunferência. Quer dizer, ele está por fora da minha circunferência. E repare que esse quadrilátero tem 4 lados. AB, BC, CD e AD. 4 lados. O que a teoria me afirma com relação a essa figura? A teoria diz o seguinte, que em todo quadrilátero circunscrito a uma circunferência, todo ele, a soma dos lados opostos são sempre congruentes. Vou repetir, hein? A soma dos lados opostos de um quadrilátero circunscrito a uma circunferência são sempre congruentes. Quer dizer o quê? Se eu tenho um segmento AB, quem é o oposto ao AB? Que está na frente, é o CD. Se tem um segmento BC,
Quem é o oposto a ABC? AD. Então, a teoria fala o quê? Que o segmento AB mais o segmento CD é igual ao segmento BC mais AD. Olha que interessante. A soma dos segmentos opostos é sempre a mesma. Então, AB mais CD igual ABC mais AD. Se fosse achar x na minha figura, ou o perímetro até, tem que achar x. O que fazer? 3x mais 2x igual 3x mais 1 mais x mais 1. 3x mais 2x dá 4x, dá 5x. 5x igual 4x mais 2. Organizando a minha equação, ficaria 5x menos 4x igual a 2. Então, x é igual a 2. Eu acharia x. Aí, AB daria 6. CD seria 4. O outro segmento, a BC, 3. E AD seria 7. Mas olha que interessante. AB mais CD dá 10. BC mais AD somado também dá 10. Então, uma teoria bem simples, bem objetiva. Em todo quadrilátero circunscrito a uma circunferência, a soma de segmentos opostos é sempre congruente. Ok?